Vamos começar o debate então pela Janaína. Boa tarde, bem-vinda, Janaína. A fala do deputado Amaury Ribeiro podemos dizer, foi retirada de contexto, como ele disse? Então vamos lá. Boa tarde, feliz Dia dos Namorados a todos. Pronto, só faltou você. A todos. Bem, eu até já fiz, assim, mesmo sem conhecê-lo, né, de certa forma, uma defesa do direito do parlamentar se manifestar. E eu efetivamente compreendi o que ele quis dizer. Ele fez uma crítica dura, né, retórica, na tribuna da Assembleia Legislativa, que é um ambiente ali de imunidade inquestionável, e nessa crítica ele questionava algumas prisões, naquele âmbito do 8 de janeiro, e disse que se aquelas pessoas, né, estão e ficarão presas, ele também deveria estar, porque ele ajudou. E quem ouve a fala toda compreende que ele não está falando de financiar os ataques, as invasões, mas sim aquele período em que os manifestantes ficaram em frente ao quartel. Então foi uma fala forte, uma fala retórica, contundente, mas eu não vejo como uma fala que dê qualquer margem, né, sequer a quebra de decoro, que dirá a prisão. Aí essa questão dos advogados terem decidido fazer um habeas corpus preventivo está dentro da análise, né, dos profissionais. Nós somos advogados, o nosso código de ética ele não permite criticar o caminho trilhado, né, pelo outro colega. Imagino que o deputado tenha discutido com seus defensores, né, essa estratégia, essa iniciativa de buscar uma medida antecipada. Mas o que eu posso dizer aqui é que eu não vislumbro quebra de decoro, não vislumbro crime, e me pareceu sim que a frase, a fala foi retirada de contexto, porque em muitas manchetes passaram a ideia de que ele teria financiado os ataques, e não foi isso. Ele estava criticando as prisões, e é um direito do parlamentar fazê-lo, e estava dizendo assim, se ele ajudou e tem gente presa só porque estava em frente aos acampamentos, então ele também deveria estar preso. Mas ele não pediu para ser preso, como muita gente interpretou. Então, acho que tiraram de contexto, sim. A gente exibiu até a fala aqui na íntegra, né, Janaína, em outro debate. Alessandro? Olha, eu vejo, boa tarde, Janaína, né, nos vemos agora. Eu vejo a questão da seguinte forma, aqui eu tenho uma fala desse mesmo deputado antes das eleições, onde o Lula ganhou, na qual o Lula ganhou, que ele fala o seguinte, ele fala que se o Lula ganhar a eleição, o Brasil vai entrar numa guerra civil, essa é a linguagem que ele utiliza. E depois ele fala, e se eu for convocado, vou partir com as armas na mão, com armas. Isso antes da eleição. Ou seja, nós estamos lidando com um tipo de parlamentar que faz esse tipo de, talvez a palavra seja roubo, não sei se essa é a palavra mais correta, mas é uma forma de narrativa que hoje se tornou quase que comum num conjunto de parlamentares da direita. Ou seja, não é uma fala só dele, eu costumo sempre acusar aqui no Grande Debate a questão da estratégia política, da tática política. Então eu gostaria de dizer que não me parece, de pronto, que isso seja completamente impensado. 2, que ele vai dizer que isso é fora de contexto, que não é o que ele quis dizer, que era uma brincadeira, que não tem nada a ver, que ele defende a democracia. Isso está no enredo daquilo que ele vai afirmar, porque no fundo ele não está falando para nós aqui, ele não está falando para o Supremo Tribunal Federal, ele está falando para aquelas pessoas que acreditam nesse tipo de linguajar. E para essas pessoas, pode ter certeza, quanto mais fora de contexto, melhor. Sabe por quê? Porque elas vão receber uma narrativa de conflito, de confronto, uma guerra civil. Se me convocar, eu vou armado. Vem me prender, STF, e assim por diante. Eu preciso dizer aqui quais foram os últimos políticos que utilizaram essa mesma narrativa e utilizam o tempo inteiro esse tipo de narrativa. Vem me prender. Um político, aliás, que foi preso, que tirou uma arma dizendo, vem me prender. Veja, é uma narrativa já formatada, já conformada. O que eu quero dizer é que não é um caso isolado, não acho que seja uma... pode até ser, olha só, eu vou dar, né, ensejo pelo menos, dar apoio que talvez tenha sido colocado fora de contexto. Mas este colocar fora de contexto faz parte do jogo retórico. Por que este mesmo deputado não faz uma discussão simplesmente razoável, utilizando uma linguagem comum?
dizendo, olha, eu sou crítico às prisões, acho que elas são ilegais, acho que essas prisões violam o Estado de Direito, ou acho que o Supremo Tribunal Federal está errado, acho que o inquérito que está sendo tocado pelo ministro Alexandre de Moraes está errado. Ele não fala isso. Por que ele tem que utilizar esta linguagem? Ah, foi uma retórica, tudo bem. Acho que não é uma retórica isolada. Eu posso pegar 50 aqui, nem fiz nenhuma pesquisa na internet, mas acho que se eu pegar umas 50 retóricas aqui vão ser iguais. É uma narrativa que já foi identificada pela ciência política, já foi identificada por pesquisadores, e é uma narrativa que nós vamos encontrar, inclusive, não é idêntica, no fascismo, na Itália, na década de 20, década de 30. É o mesmo tipo de narrativa. É uma narrativa que não precisa necessariamente ter contexto. Quando ele fala está descontextualizado, é porque é a estratégia. Porque se estiver contextualizado, ele não consegue fazer a narrativa. E por óbvio, você não consegue replicar isso em WhatsApp, nas redes sociais, para os amigos, etc. Olha só, esse cara sim, esse cara me representa porque ele está confrontando as instituições. E é isso que ele quer. Aí, logicamente, ele ficou talvez com medo com os advogados e procurou. Olha, toma cuidado, porque você disse aqui fora de contexto, e eu não vou entrar, porque eu não vi o vídeo inteiro para dizer que é fora ou dentro de contexto. Eu vi as palavras que ele utilizou. Aquilo ali é um prêmio para colocar fora de contexto mesmo, tá? Então, acho que nesse caso aí tem uma espécie de má fé. Aliás, nós discutimos há um tempo atrás aquela situação do senador, não me lembro o nome dele, que foi racista, um tipo de Magno narrativa. Malta. Magno Malta, que fez a mesma coisa. A estratégia é a mesma. Você faz uma... O que você faz? Você chama a atenção das redes sociais para sua narrativa. Todo mundo foi seguir esse cara imediatamente. Por quê? Porque ele falou aquilo. Da mesma maneira, o Magno Malta, eles querem causar, e causar, você cria uma espécie de poluição, obstrução da informação. Não é um debate franco e direto. Eles querem o debate aberto e a liberdade de expressão para fazer este tipo de debate. Né? Então, acho que talvez se ele tivesse aqui sentado, ele fizesse, se ele tivesse, quanto mais liberdade você dá, mais eles fazem. É que agora eles ficaram com medo do Supremo Tribunal Federal. Você foi falando até, que tem um ex-parlamentar que também falava essas coisas, que foi preso. Eu fiquei pensando, ele está falando Daniel Silveira? Ele tá falando, Silveira. Pensei que podia ser o Roberto Jefferson. Pois é, então eu fiquei até um pouco confusa. Eu posso buscar 500 aqui e começar a soltar, que eu não fiz pesquisa, mas eu acho que se a gente sentar e pesquisar, bom, é um sintoma, todo mundo está fora de contexto, agora no Brasil. O Brasil é um país fora de contexto nesse exato momento, né? Quase um estado de exceção. Janaína, dá para usar essas falas, então, que o Alessandro traz, que não é só uma fala isolada, são muitas falas com o mesmo contexto, assim, algumas até inclusive golpistas? Eu gostaria até de fazer uma ponderação. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa espirrada da política, tá? Por quê? Porque eu subia na tribuna, depois de estudar os projetos, e fazia o discurso que, por exemplo, muito embora nós tenhamos divergência, mas na forma eu acho que te agradaria, tá? Nunca utilizei essa retórica. O que acontecia? Eu recebia e-mails, às dezenas. Por que a senhora não xinga o governador? Por que a senhora fala respeitosamente com relação aos ministros do Supremo? Então, o que acontece? Existe uma cobrança da população, de políticos à direita, mas também à esquerda. E os dois espectros utilizam essa dinâmica da retórica contundente e muitas vezes até violenta, agressiva, cheia de adjetivos. O que eu percebo que acontece é que a reação a essas falas, que não me agradam, tá? Quero deixar muito claro. Por isso que eu fui espirrada da política. A reação a essas falas, quando vem da direita, ela é grande. Quando vem da esquerda, em regra, né, existe a interpretação de que tudo está dentro da liberdade de expressão, de manifestação. Eu presenciei deputados, quando nós estávamos votando aqui a reforma da Previdência, mandando os ativistas, os manifestantes, irem para a porta das casas dos outros colegas que iriam votar favoravelmente. Constranger os parentes. Então, assim, aí já saiu até do campo da retórica, passou a instigação. Mas nós não vemos uma manchete criticando, nós não vemos um pensador criticando, nós não vemos inquéritos, né? Não vemos cassações. Então, assim, muito embora eu concorde, né, que esse tipo de fala não é a fala da República que me representa, né? Eu estranho a diferença nas reações, porque os esquerdistas
não são os lords nem umas ladies, não são, né? E não tem essa reação. E eu também tenho que ponderar aqui, eu me surpreendi com a cobrança do povo por esta agressividade. Então, eu vivendo ali, né, eu fiz um trabalho de campo, eu vivendo aquilo intensamente, eu senti que muito do que a gente abomina nos políticos, a esquerda e a direita, o povo quer. Pois é, eu ia te perguntar isso, Janaína, que povo você está falando? Porque... O povo, não, por exemplo, o povo da esquerda quer que suba lá e fale que vai ter protesto, que vai pôr o povo na rua, que vai quebrar se votar a Previdência. O povo da direita, idem. Não é uma questão ideológica, é a dinâmica, né? A população quer essa agressividade, cobra que você fale de maneira muito clara, muito direta, muito agressiva, muito adjetivada. A população cobra favores. É terrível dizer isso aí, né? A população pede para furar fila, quando você explica que não pode, aí diz na sua cara que não vota mais em você. Então, assim, gente, essas questões sociológicas, sabe, de fundo, elas precisam ser faladas com clareza, porque, em regra, né, é como se os políticos que estivessem ali fossem seres caídos do nada, são tirados da sociedade. E eu, nesses 4 anos, vi que o negócio é bem pesado. Entendeu? Não querem pessoas assim que vão discutir a técnica, que vão debater ideias. Não querem. Mas às vezes fala contundente e pontual, a gente pode ter de todo mundo. Eu acho te acho uma pessoa contundente quando fala, quando se posiciona. Mas eu não xingo, o povo reclamava. Então, mas aí te pedem para cometer crime, é isso. Ai, eu sou educada, eu falo, ela é contundente, mas eu não xingo. Entendeu? Assim, eu na CPI das quarteirizações, que eu lutei para trazer os respiradores que foram pagos antecipadamente pelo governo, entendeu? Esses respiradores não iriam chegar. Eu fiz um inferno naquela CPI, mas eu não usei um adjetivo, eu não acusei ninguém de nada. Eu só fui juntando relatório, juntando ofício, chamando gente para falar. Os respiradores chegaram. Não era suficiente, né? O trabalho técnico com efetividade não é visto. Então, a lacração, né, que é feita por esquerda e direita, mas só da direita é criticada, ela é feita porque a população quer. Então, assim, a gente tem que debater isso com as pessoas, porque se as pessoas querem políticos diferentes, elas têm que se enxergar. Mas você acha que a lacração só da direita é criticada? Eu, por exemplo, vejo o deputado André Janones, que é mais alinhado ao governo e de esquerda, sendo super criticado, inclusive dentro da esquerda, setores de esquerda. Eu sigo todo mundo, né, na política. Então, eu vejo uma crítica muito contundente também a ele, pelo comportamento dele nas redes sociais. Talvez porque ele seja uma pessoa mais pitoresca. Mas, assim, os esquerdistas, né, mais respeitados, eles também são muito duros, utilizam adjetivos, né, gastam, por exemplo, a palavra genocida, fascista, mesmo com mulheres, né, os chamamentos que eu recebi, e tudo é normal. Quando é o contrário, entendeu? A reação é outra. Então, assim, eu fico um pouco preocupada, porque a gente já teve uma bancada inteira, e eu não sou do PL, fui convidada, não aceitei, não irei para o PL, mas, assim, uma bancada inteira de deputados estaduais caçada lá no Ceará do PL, a rigor para proteger as mulheres, só que tinham 2 mulheres eleitas que foram retiradas e vão dar cadeira para 2 homens. Então, assim, estão normalizando também, sabe, procedimentos e processos contra os direitistas, né? Então, eu tenho essa preocupação, estou sentindo uma normalização. Eu ouvi só, Alessandro, só um minutinho para a gente poder passar para um outro tema. Tá, muito rápido, só que esse espetáculo que a gente vê de falas não contundentes, porque eu acho que a Janaína manda muito bem no sentido de que, olha, tento ser responsável nas minhas falas no Congresso, na minha posição como parlamentar, etc., mas essas falas que são de agressividade e que são de violência, elas vêm lá de trás. Você precisa lembrar disso. Depois de 88, vários deputados, senadores tinham essa fala, mantinham essa fala. É que no atual momento, no momento do país, numa crise democrática, essas falas se juntaram e criaram uma situação que levou, por exemplo, ao 8 de janeiro. Então, você tem hoje uma situação muito peculiar com relação a essa situação. Mas aí a gente pode falar depois de crise democrática, instituições e como isso vai se enquadrar. Muito bem.